Olá, boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa Direito para Todos. Hoje a gente vai trazer um tema que com certeza causa muita dúvida para o pessoal de casa também, né? É a matéria sobre contratos, né? A noção geral sobre contratos. E hoje eu trouxe um especialista, né, para estar com a gente, explicando esses princípios do contrato, né, doutor? É o doutor Fernando, ele já trabalha há muitos anos nessa área. E aí, doutor, eu queria te perguntar exatamente a noção do que é um contrato. O que seria o contrato, propriamente dito, na visão jurídica? Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, doutora Fabiana. Falar de contrato é muito amplo, né? O contrato rege todas as nossas vidas, as nossas relações. Vamos falar que contrato inicia-se com vontades bilaterais, né? E é importante a sociedade saber que a gente está todos os dias envolvidos com contratos de diversas celeumas, né? Temos os contratos mais simples, que é desde a aquisição de uma cerveja num bar, já poderia traduzir um contrato de compra e venda com poucas formalidades, né? E também temos os contratos quando as pessoas passam a adquirir um bem imóvel, que aí tem uma rigidez mais ortodoxa na confecção desse contrato. E tem outros princípios que regem os contratos, mas acho que é importante as pessoas saberem os contratos que mais se permeiam na sociedade, né? Hoje nós temos aí uma relação de consumo que tem muitos contratos que são contratos de adesão, que são facilmente aderidos a cada um de nós, sendo eles contratos bancários, planos de saúde, e que acho que esses temas são importantes a gente conversar um pouco mais e aprofundar. Não sei se é nessa oportunidade ou não, mas... Não, teremos outras com certeza, doutor. Porque... Com certeza. Até mesmo se o doutor tiver disponibilidade, será sempre um prazer que o doutor seja com a gente aqui. Muito obrigado. Doutor, e assim, o que basicamente precisa conter no contrato? Para o pessoal de casa saber. Então, inicialmente a vontade das partes, né? Objeto lícito. Isso quando estamos falando também temos que dividir o contrato entre privado e público, né? O que seria, doutor, o lícito para o pessoal de casa entender? O lícito é coisas que não são proibidas, né? A lei nós temos um parâmetro, que basicamente vamos tratar do Código Civil, que são lá, as nossas condutas são lastreadas neste livro, né? Que é o Código Civil. Então quando nós falamos em contratos privados, eles são um pouco mais abrangentes. Eles podem ser contratar qualquer coisa, desde que não seja contrário ao Código Civil. Então, as partes, em comum acordo, podem contratar qualquer coisa, desde que não seja contrário. Diferentemente dos contratos que envolvem a entidade pública, no caso, o município de Indaiatuba, o Estado, a federação até. Aí já o que estabelece é o princípio da estrita legalidade. Aí há a necessidade de uma lei que regulamente essa relação jurídica entre o município e a empresa, entre o Estado e a pessoa física, é um pouco mais reservado. O contrato necessariamente tem que ser por escrito, doutor? Ele tem que ter a forma escrita? Não necessariamente, né? Tem algumas imposições legais que falam nesse sentido. Como a gente estava iniciando a conversa aqui, as nossas relações jurídicas são lastreadas de contrato, né? Desde o momento que a gente vai até um bar comprar uma bala, isso é um contrato, com poucas formalidades, mas é um contrato de compra e venda. Você pega quanto custa uma bala, ele vai falar alguns centavos, você dá o dinheiro e se formaliza, estabelece e conclui a relação jurídica. Ao contrário de um contrato de compra e venda de bens imóveis, que obrigatoriamente ele tem que ser na forma escrita e por instrumento público. O que significa isso? A gente tem os contratos particulares, que normalmente é sempre bem recebido, que tem advogados envolvidos nessas tratativas para que não haja algumas distorções futuras, né? Principalmente hoje, que o Google facilita muito a vida de todas as pessoas, né? Então, os modelinhos do Google. Não é comum as pessoas ir buscarem no Google um tipo de contrato e estabelecerem uma relação jurídica com base nesse contrato que está no Google. Vendiam até em papelaria, né? Às vezes sim, de contrato locações, de locação né? Sim, contrato de locação. Faz tempo que eu não vejo, mas sim, já cheguei a ver contrato de locação que comprava na padaria, preenchia
as qualificações das partes e regir a relação. Confesso que sempre que há boa fé entre as partes, o contrato padaria, o contrato feito com o advogado funciona. Mas quando não há boa fé, que é um dos princípios dos contratos, certamente pode ser feito pelo melhor jurista que irá ter problemas, né? Então as formalidades são sempre importantes, sempre bom que tenha um advogado lastreando essas formalidades, e principalmente quando há relação jurídica que envolve bens imóveis, que diz respeito a casa, apartamento, sítio, qualquer tipo de propriedade imóvel, né? Elas devem ser formalizadas via instrumento público para ter a validade plena, né? Para dar a segurança jurídica necessária. Antigamente se fazia, era muito habitual, né? Os contratos serem verbais, né, doutor? Sim. Que o pessoal falava, é o fio do bigode, o famoso né? fio do bigode. Exato, as pessoas ainda tinham a responsabilidade, né, do aquilo que foi falado ser cumprido, sem ter necessariamente um instrumento formalizado, né? Mas pelo tempo, infelizmente, foi se modificando aí, né, para uma questão sendo com mais segurança, ter um contrato por escrito. Eu acho que assim, na verdade, as relações jurídicas, elas ampliaram muito, né? Se falar de 30 anos para trás, muitos contratos que hoje existem não existia. Falar em contrato e adesão na década de 80, 70, a gente não existia isso, né? Então essa questão de banco, cartão de crédito, plano de saúde, isso fez com que desse uma agilidade e também uma potência nas relações contratuais. Porque as empresas que trabalham com muitos clientes, ela não tem condição de tratar cada cliente com as suas cláusulas próprias. Então ela confecciona um contrato único e estabelece a relação jurídica. Ou você aceita ou não. É por isso que a gente estava tratando da questão da adesão. Ou você adere àqueles termos contratuais, ou você não contrata. E muitas vezes a gente até meio que encurralado com essas relações, né? Exatamente. Plano de saúde, se falar em plano de saúde hoje, quem não gostaria de ter plano de saúde? Acho que todos nós, devido à calamidade da saúde pública. Mas nem todos têm condições de arcar com o custo do plano de saúde. E normalmente quando tem, ele não tem a oportunidade de discutir as cláusulas contratuais, simplesmente ele adere ou não. Então, ou você quer um plano de saúde? Quero. Então assina aqui e vai ter o plano de saúde nas minhas condições. E isso que é a praxe do mercado, e aí é importante enaltecer a questão dessa relação de consumo, que algumas cláusulas são abusivas, e em muitos casos também, não só a abusividade de uma cláusula conquistada, mas também a questão de alguns direitos que podem ser buscados na justiça também, né? Tem situações, comum situações de pessoas que têm a perna mutilada por uma doença, por um acidente, e o plano de saúde não consegue alcançar esta prótese. Ele nega a princípio. É um absurdo, né? É um absurdo. A coisa é tão estranha, né? Porque ele... Você paga um serviço para isso, sim, né, doutor? Sim. O plano de saúde ele costuma dar próteses internas, né? Como, por exemplo, uma prótese de joelho, uma prótese que fica dentro do nosso corpo. Mas ele não dá próteses externas. Obviamente, nós alcançamos bastante sucesso com relação a isso, e a gente busca também não só dar a prótese, mas dar a qualidade de vida às pessoas. Que é o objetivo, né, exatamente. doutor? Que, na verdade, o objetivo de você estar fazendo um plano. Sim. Para que você não tenha dor de cabeça quando você necessitar realmente de uma urgência, né, de saúde, você ter um respaldo, né? Sim. E que infelizmente... Mas é uma questão, assim, eu trabalhei 5 anos no mercado financeiro, na área corporativa, e eu consigo, acho que, entender bastante essas grandes empresas aí, né? É tudo uma questão financeira. Sim. Se eles derem prótese para todos os que pedirem, certamente vai ter que aumentar o plano de saúde, a mensalidade, e aí ele vai perder mercado, né? E aí o seu concorrente vai engolir ele. Provavelmente, então, né? Nós vivemos num capitalismo, eu declaro que o capitalismo é selvagem, não é o melhor modelo, mas ainda eu acredito que eu seja mais aceitável. Então, pela uma perspectiva geral, doutor, que você me falou, os contratos de adesão, a pessoa, na verdade, ela fica meio que coagida, né, para assinar, porque ela não tem outra alternativa, e ela tem que assinar mesmo sabendo que, infelizmente, ela não concorda com todas as cláusulas, e se ela querer discutir, posteriormente, ela vai ser obrigatoriamente para entrar na justiça. Sem dúvida. Senão ela não vai conseguir. Acho que coagida seria um termo um pouco mais forte, pesado.
Mas às vezes acho que ele fica encurralado, né? Sim. Se você tem, óbvio, você tem concorrência, livre concorrência, tanto de um plano de saúde como dos bancos, mas assim, em determinadas regiões a gente sabe que, por exemplo, um plano de saúde funciona melhor numa região do que em outra. Sim. Então você fica, por que eu não vou contratar o outro plano porque eu vou ter que ir para São Paulo, por exemplo? Sim. Então aí não chega a ser uma coação, mas assim, certamente você fica sem muitas opções, né? Inibido, assim, e aí você certamente vai ter que assinar o contrato de adesão e eventualmente discutir as cláusulas futuramente, né? Hoje, assim, acho que esse avanço democrático costuma lapidar essas empresas, né? Óbvio que às vezes o que eu percebo é que o judiciário não corrobora muito com isso, porque a gente fala muito em caráter pedagógico de algumas sentenças que venham condenar esses planos de saúde, os bancos, que hoje eu vejo que é de baixa magnitude, que não sensibiliza muito essas grandes empresas a mudarem o seu modus operandi. Na verdade, o judiciário teria que olhar com maior atenção sobre essa questão do direito do consumidor, né? Sim. Que está um pouco negligente, pelo que o doutor está dizendo. O nosso Código do Consumidor é um dos códigos mais avançados do mundo. Porém, eu não vejo muita aplicabilidade, assim, como deveria ser. Ou seja, a lei está no papel, mas na prática... na prática, exatamente. Mas, assim, não é um código muito antigo, né? Ele é relativamente novo, dentro de uma hermenêutica jurídica aí, mas, assim, eu confesso que a aplicabilidade dele ainda tende um pouco a desejar. Mas a gente tem algum sucesso, sim, mas tende a desejar algumas coisas que dariam para avançar bem. Vamos ter esperança, né? No futuro. Temos que ter sempre e brigar por isso, esse é o nosso papel, né? Doutor, quais são as etapas de uma negociação de um contrato? Quais são as etapas que teria que ter para uma estrutural, assim? Porque que a pessoa tem que observar as etapas dentro de um contrato. Acho que tudo vai depender do objeto. O que é o objeto? O que está sendo contratado? Por exemplo, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar, enfim, o que está sendo comprado? Mas assim, inicialmente é a qualificação das partes, né? Qualificar as partes, Qualificação é nome, endereço, RG, CPF. Endereço, nome completo, nacionalidade, estado civil. Aí estado civil sempre tem que ser avaliado se é casado. Aí vem outro tipo de contrato. Que tipo de casamento você tem? Se isso é uma também comunhão modifica a estrutura do contrato. Sim, porque assim, estamos falando de comunhão casado, comunhão parcial. Hoje é muito comum as pessoas estarem em regime de união estável, que se equipara à comunhão parcial, que é o regime legal que estabelece hoje no Brasil. Temos a separação total, enfim. Tudo isso vai levar em conta na questão do contrato, sim, sem dúvida. Até em algumas situações há necessidade da outorga uxória, da mulher ou do homem, avaliar, outorgar, validar aquele contrato que está sendo confeccionado. Caso contrário? Caso contrário pode ocasionar uma nulidade, né? E aí, eventualmente sendo discutido o contrato, pode causar algum prejuízo ou anular aquela ação jurídica. E tem outras etapas além da qualificação? Então, a questão do objeto lícito também é muito importante, né? Não dá para se contratar a venda de, por exemplo, entorpecente. Isso é impossível, né? Sim. Logicamente que isso acontece, né? É isso que eu falo. Num volume expressivo até, mas é notoriamente sempre verbal, né? Essas relações. Sim, são verbais. E você vê que é interessante, né? Quando a gente fala em contrato verbal, a gente pode tratar da compra de um refrigerante, como da compra de 1 tonelada de cocaína, por exemplo, que tem um valor, assim, certamente exorbitante, né? Sim. E assim, você falar que eles estão de boa fé, um traficante está de boa fé é um exagero, mas isso acontece regularmente, né? Só não é formalizado no contrato, porque o doutor falou que não é um objeto lícito, né? O importante também é clausular, assim, acho que é por isso que é importante que se tenha sempre um advogado. Como normalmente nós estamos diante dessas situações, temos uma visão mais ampliada dos tipos dos objetos a serem contratados, tentando reservar ao máximo os riscos dos nossos clientes, né? E aí que estende as cláusulas contratuais, né?
arbitrando multa, vencimento antecipado, caso não venha a ser cumprido, foro de eleição, eventualmente para não ficar, se tiver que reavaliar o contrato, vai se revalidar na cidade que foi confeccionado ou na cidade da outra parte, enfim. Então essas questões é bom que se estejam contratados, né? Eu pratico uma máxima, assim, o combinado nunca sai caro. E quando está escrito fica mais barato ainda, porque aí não há discussão, né? Então eu acho que os contratos são muito importantes e eu confesso que regem a nossa vida como um todo até, né? Desde os primeiros passos, como um casamento, a compra de um refrigerante, a aquisição de um imóvel, a aquisição de um carro, tudo tem contrato envolvido, né? O contrato, na verdade, assim, você fazer um contrato assessorado, como o doutor está dizendo, para um advogado, seria uma segurança prévia, né? Sim. Seria uma forma que a pessoa tem de garantir que ela não vai ter dor de cabeça futuramente, sim. né? É preventivo, vamos dizer assim. Fazendo um paradigma assim, com a saúde, né? Acho que a gente tem que cuidar da saúde, não da doença, né? Sim. Quando você procura um advogado para confeccionar um contrato, para elaborar uma relação jurídica, ele vai estar tratando de forma preventiva, ele está cuidando da sua saúde jurídica. Sim. Agora, quando você eventualmente não procura, vai à padaria procurar um contrato ou procura no Google, certamente você vai ter uma doença no futuro e aí você vai procurar um advogado para cuidar da sua doença. É a mesma coisa quando nós não cuidamos da nossa saúde, a gente vai ter problemas de saúde e vai para tratar das doenças, né? Então, acho que esse é importante a gente sempre estar atento com essas questões, né? Da advocacia preventiva e não da advocacia contenciosa, né? Quando já está estabelecido o litígio. O problema já está instalado. Exatamente. Ali, né, doutor? Existem algumas ferramentas para minimizar esses litígios, né? Como, por exemplo, uma mediação, que é uma ferramenta contemporânea. Particularmente eu estou utilizando muito essa ferramenta para resolver os conflitos, para tentar evitar ao máximo a busca do judiciário. Que a mediação, só para o pessoal de casa entender, a mediação seria uma tentativa seria uma audiência, né, extrajudicial propriamente dita, Sim, né, doutor? Sim. E que estaria recompondo a tentativa de um novo acordo sobre aquelas cláusulas contratuais. Exatamente. A mediação é a busca que as partes chegam no consenso. Diferente o que se pratica usualmente, que é a conciliação, a mediação é a gente buscar a audiência com as partes exclusivamente, com uma parte, depois com a outra, para que ela chegue num bom senso. E, eventualmente, a gente tem que buscar excluir as questões que já estão resolvidas, né? Porque, normalmente, a gente tem um contrato lá, que estabelece várias relações jurídicas, tem um objeto. Algumas coisas a gente pode falar, tá certo esse ponto, a gente já avança e vai para um ponto que de fato tem um questionamento, né? Eu valido muito essa ferramenta da mediação em resoluções de contratos que não se resolvem. E doutor, assim, por que é importante ter esse cuidado antes de assinar o contrato? Assim, porque o que pode acontecer basicamente com uma pessoa, lógico que a gente já discutiu um pouquinho agora, né? Mas assim, você assinar de repente um contrato, como um exemplo só para o doutor entender, uma pessoa que comprou um terreno, né? E ela de repente não teve a cautela de saber que aquela pessoa que está vendendo está o nome registrado do bem, porque às vezes acontece muito isso, né? Sim. A pessoa comprou, acha que aquela pessoa é o possuidor, o proprietário. Então assim, quais os cuidados, né, que a pessoa tem que tomar antes de assinar um contrato propriamente dito? Acho que primeiro esclarecer também para o pessoal que está nos assistindo aí, que o contrato faz lei entre as partes, né? Tem até pacta sunt servanda. É um princípio relativizado hoje, mas o contrato de fato estabelece uma razão, como nós falamos inicialmente, que pode ser entre as pessoas privadas, pode ser contratado tudo desde que não seja contrário à lei. Então, se nós contratarmos um objeto lícito que não for contrário à lei, vai ter validade. E as pessoas têm que honrarem com aquele compromisso. Então, esse é um princípio, né? Então, que o contrato faz lei entre as partes. O outro princípio, assim, é tomar um cuidado justamente com o objeto a ser contratado para validar se de fato existe a posse, não é um produto de ilícito. Eventualmente, comprei um carro roubado,
você vai ser um receptador, né? Sim. Quer dizer, você parte de um contrato com uma pessoa que achava que era de boa fé e passa a ser um criminoso. Então tem que ter algumas cautelas, isso vai depender muito do objeto a ser contratado, como vamos, por exemplo, você sinalizou de um bem imóvel. Eu acho que o primeiro passo que se dá na aquisição de um bem imóvel é todo comprador, porque o risco particularmente é só do comprador, não de quem vende. Obviamente, se a pessoa for pagar parcelado, aí tem um risco do aniquilamento, né? Mas com imóveis normalmente é comprado à vista. Então quem compra que tem o risco. Então o primeiro passo que um comprador deve executar na aquisição de um bem imóvel é buscar uma matrícula atualizada desse imóvel. Que a matrícula é a história deste imóvel, deste bem imóvel, né? Quem que é o legítimo proprietário? Nas matrículas existem as averbações. Então, quando você observa a última averbação, que é o último registro que alguém apresentou no cartório de registro de imóveis, você vai saber que aquela pessoa é detentor do bem, pelo menos da posse indireta, que é o requisito formal do imóvel. Eventualmente pode ter um contrato privado que não foi averbado, que alguém pode ser um possuidor. Mas justamente esse registro que dá essa informação à população como um todo. Sim. Senão você fica com um contrato de gaveta, ninguém sabe que aquele imóvel é seu. Sim. E a certeza para saber que aquele imóvel é seu ou é da outra pessoa é justamente esse registro no cartório de imóveis. Então acho que esse seria, com relação a um contrato de compra e venda de bem imóveis, a primeira cautela, uma das mais importantes eu colocaria, que é a busca da matrícula atualizada do imóvel. Igual o veículo, né, doutor? Saber se a proprietária, se a pessoa é proprietária. Sim. Como se você vai contratar um profissional também, como um advogado, um médico. Sim. Saber se ele realmente é um profissional habilitado, né? Se ele realmente é um profissional que é mesmo formado, Sim. né? Porque assim, a gente primeiro tem que saber que se aquilo que a gente está, pelo que eu estou entendendo que o doutor está dizendo, que aquilo que nós estamos negociando, seja uma prestação de serviço, né, seja um objeto, a gente tem que saber se realmente aquilo existe na questão de ser negociada, né? Sim. Seja na propriedade, seja naquele profissional do serviço que eu quero contratar. Sim. Ele é habilitado, ele realmente entende sobre o assunto, ele é formado naquela área. Exato. E tudo mais, né? Sim. Então esse seria o cuidado inicial, né? E assim, a gente tem que sempre tomar muito cautela, né? Que todas as contratos, né? Todas as promessas que são muito vantajosas, é bom que o consumidor aí, que o nosso ouvinte se atente, né? Sim. Porque hoje em dia tem muitos golpes, né? Sim. Em vendas de produtos, de serviço, pirâmides financeiras, isso está muito em voga, né? Sim. Então, às vezes a ganância fala um pouco mais alto e a pessoa acaba contratando aquele serviço, por exemplo, de uma pirâmide financeira, para ter um rendimento do seu dinheiro superior ao que o mercado estabelece e, na verdade, acaba não alcançando nem o rendimento e acaba perdendo o seu principal. Então, é sempre bom e que se atente a essas questões, né? E, mais uma vez, assim, cada objeto do contrato é específico, né? Sim. Então, como nós falamos um pouquinho dos bens imóveis, que acho que é uma do tipo de contrato que ostenta as maiores formalidades, pelo menos ele tem que estar prescrito em lei, ser por escritura pública, obrigatoriamente. Os demais são um pouco mais abrangentes, mais abertos, como um contrato de um veículo. Normalmente um contrato de veículo costuma ser verbal, inclusive, não há um contrato formalizado. Em algumas situações há, mas na maioria não. Então você vê que vai depender muito do objeto, mas há necessidade de uma atenção, né? De um veículo, por exemplo, hoje temos as vistorias cautelares que já adiantem muito essa análise prévia para comprar ou não um veículo, né? E buscar pessoas que já sejam reconhecidas na praça, né? Para que não tenha problema, né? Porque por mais que, principalmente prestação de serviço, né, doutor, é uma coisa muito... É difícil a gente conseguir assegurar 100%, né? Porque às vezes, vamos supor, de um serviço de uma construção civil, né? Aqueles prazos que às vezes nunca são cumpridos, até por grandes, né?
construtoras, né? Sim. Pessoas, vamos supor, que fazem parte de construção de sites, né? Que às vezes você tenta, você contrata achando que aquele prazo vai ser cumprido, acho não que a doutora faz. está pegando nos pontos mais sensíveis, né, da sociedade. Não, sim, porque às vezes, por mais que a gente tenta segurar um contrato, que a gente fique, ainda existe, infelizmente, ainda situações que dependem mesmo da boa fé da outra parte, exato, né? A boa fé de quem está realmente, ambas as partes da boa fé, na verdade. Né? Na construção civil, eu confesso que costuma dar muitos problemas, né, de entrega, e o que eu vejo na prática, até com a relação com clientes, é que normalmente os empreiteiros, né, eles se responsabilizam pela obra até o capítulo 1. Sim. E eventualmente tem algum problema, ele fala, tá bom, eu conserto o problema, mas obviamente o ônus de consertar o problema sempre é do proprietário da obra, né? E isso ok também. Então por isso que as relações jurídicas que são um pouco mais complexas, como a construção de um imóvel via um empreiteiro, eu sempre falo, né, seria muito importante que tivesse um contrato lastreando essa relação, para que essas questões que acabam sendo um pouco litigiosas esteja delimitada num contrato, né? E a questão de criação de site é outro problema também. Eu também já passei por isso pessoalmente, que em muitas situações, eu vou até falar por mim, você não dá o conteúdo, a pessoa não consegue entregar, e às vezes eles se alicerçam nesse tipo de informação para não entregar o que eles prometeram, né? Mas é complicado mesmo essas relações jurídicas e o site, por exemplo, eu particularmente em um caso só que eu vi uma formalização de um contrato para constituir o site, e nesse caso era um contrato que teve uma relação jurídica litigiosa, inclusive, que eles confeccionaram o site e deram a responsabilidade de colocar a empresa ranqueada lá nas primeiras páginas do Google, né? E não entregaram. Então, obviamente foram condenados, faz pouco tempo que teve uma sentença, inclusive, porque não atenderam o que estava no contrato. E, logicamente, se não estivesse contrato, não teria parâmetros para eventualmente exigir alguma coisa, inclusive buscar os direitos no judiciário. Ou seja, o pessoal de casa, olha, sempre faça um contrato, seja do que serviço for, e pelo menos você vai ter uma pequena, mesmo que não seja uma garantia ampla, mas pelo menos algum tipo de garantia você vai ter. Não, sem dúvida, né? Quando não há contrato, fica mais aberta a discussão, em que pese nós colocamos que existe, se há uma relação de fornecimento de material, de prestação de serviço, e há uma relação de hipossuficiência, quer dizer, a empresa é mais forte e ela faz e desfaz o que ela bem quer. E o Código de Defesa do Consumidor entende bem essa questão e inverte o ônus da prova. Então, quando não há o contrato estabelecido, quem vai ter que provar que fez certo ou errado vai ser a empresa e não o consumidor. E, doutor, a maioria, né, em regra dos contratos, existe aquelas cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade, assim, uma forma de realmente forçar as partes a cumprirem as cláusulas. Realmente é uma obrigação das partes de cumprirem mesmo o que foi pactuado? Ela realmente obriga, não tem como se retratar, não tem como, né? Na verdade, não é assim tão rígido, né? Porque, obviamente, na maioria dos contratos, há obrigações bilaterais, né? Olha, eu vou entregar o produto e você vai me pagar por ele. Então, eventualmente, a pessoa não paga porque não entregou. E essas discussões que são permeadas. Então, quando se fala em retratabilidade, assim, não é tão objetivas. Eu fiz o contrato, eu vou ter que cumprir. Ainda mais esses contratos que são mais complexos, né, que dependem de obrigações bilaterais de uma parte e de outra, eventualmente a parte não cumpriu a responsabilidade, a outra não cumpriu, e é isso que vai ser discutido futuramente se houver um problema, né? Então o pessoal de casa pode ficar tranquilo, se assinou uma cláusula lá no contrato que tem irrevogabilidade, irretratabilidade, se ela realmente querer desfazer um negócio, ela pode. Vai depender, assim... Só vai pagar uma penalidade, né? Assim, a questão de responder de forma objetiva é muito difícil, né? Porque quando a gente responde de forma objetiva é quando a gente tem um problema em nossa mão, assim. Já existente. Exatamente. Mas deixar claro para os ouvintes que
os contratos foram feitos para serem cumpridos, Sim. né? Que não é falar, eu vou assinar e depois eu revejo. Também isso não é uma máxima que deve ser respeitada, pelo contrário, né? Que, mais uma vez, o contrato combinado não sai caro e o que está escrito sempre fica mais barato. Mas tem relações jurídicas que são muito complexas. Sim. E que eventualmente é descumprida por uma parte e que pode ser revista toda a obrigação por ambas as partes, sim, né? Então, o importante é assim, existe sim a revogabilidade, algumas cláusulas, principalmente quando estivermos diante de uma relação de consumo e de uma relação com o poder público. O que o pessoal tem que entender é que, assim, posso até não dar continuidade ao contrato, mas eu vou ter uma penalidade. Sim, porque tem cláusulas, né, geralmente penais, né, cláusulas que vão ser indenizatórias para aquela pessoa, né? Ou seja, você até pode, mas você vai ter uma consequência. Sim, a maioria dos contratos ele clausula uma multa pelo descumprimento da obrigação. Aí o que tem que avaliar quem descumpriu a obrigação, quem que vai ser... Se foi injusto, exatamente, né? Exatamente. Entendi, doutora. Doutora, lógico, né, com toda essa questão agora que nós estamos passando, tanto de pandemia, como a tecnologia mesmo, né, que já vem avançando e facilitando a vida, né, de nós como um todo, existe agora uma nova versão de contrato, né, uma nova modalidade, que é o contrato online, né, que são os contratos assim, que vieram se adaptando às novas, né, realidades, né? Eu acho que é uma tendência, né? O contrato online, ele é o contrato de adesão. Então, existe lá, você simplesmente aceita. Sim. E hoje nós temos um avanço tecnológico com assinaturas digitais, com certificados digitais que traduzem a segurança jurídica para as pessoas, né? Mas, mais uma vez, normalmente esses contratos online são feitos por empresas que buscam multiplicar a sua relação jurídica com os clientes, quer dizer, empresas massivas, né, que telefonia, internet, plano de saúde, são empresas que detêm aí milhões e milhões de clientes. Então, o que ele não tem é capacidade para ficar redigindo um contrato para cada cliente para estabelecer essa relação jurídica. Ficaria assim, humanamente impossível, né? Porque ele teria que ter, acho que um posto em cada cidadezinha ali para poder facilitar esse tipo de contratação. Mas ele com certeza ele traz algum perigo, né? Então, né? Tanto assim, quanto o escrito, né? Exato. Ele é um contrato, estabelece as regras, mas tudo que for abusivo pode ser anulado. Então, assim, só que hoje, como existe uma concorrência, normalmente o que acontece? Quando há uma abusividade, as pessoas simplesmente mudam de operadora ou faz um novo contrato, para que não haja toda essa consequência de buscar o judiciário. Só as coisas de fato mais agressivas, né? Hoje é muito comum a gente ver cobranças indevidas, que isso gera indenização por dano moral, cortes indevidos de energia elétrica, por exemplo, acontece. E obviamente que tem umas situações que há um abuso do consumidor também, que mesmo buscando o judiciário não consegue alcançar o seu direito, até porque ele não detinha, né? Você não pagou uma determinada conta, obviamente o serviço, o produto não vai ser entregue, o serviço não vai ser prestado, né? É que nem nos bancos é muito comum aqueles contratinhos feitos em caixa rápido, né, de empréstimos financeiros, que aquilo causa muita dor de cabeça, né, posteriormente, porque você acha que está fazendo uma coisa ali que não vai ter muito prejuízo para você, tem depois um juros absurdo, a pessoa, meu Deus, parece que eu não saio mais disso, e foi lá uma coisinha de apertar um botão. Eu vejo que os bancos são muito oportunistas, e às vezes pegam uma pessoa numa fragilidade financeira que não tem por onde correr e eventualmente tem que comprar um remédio para o filho. Sim. E aí ele pode colocar qualquer tipo de botão na frente que ele vai apertar todos, né? Então assim, você precisa do dinheiro, você vai aderir àquele contrato. E mais uma vez, né, a gente teve dezenas de demandas com relação a consignados principalmente, que hoje está melhorando um pouco, mas estava uma febre, que esses pequenas financeiras, não essas grandes, as grandes também, mas eles buscavam na rua esses senhores aposentados para oferecer crédito consignado,
porque sabia que a inadimplência era muito baixa, porque ia ser debitado direto do benefício da aposentadoria dele, com juros exorbitantes, chegando até 900% ao ano. Nossa, assim. que absurdo. É abusivo. O problema é que esses contratos feitos no Caixa Rápido, ele mal traz, né, explicando as cláusulas, consequências, né? Sim. É uma coisa muito simples ali na tela, que a pessoa também já tem uma fila atrás dele, que é porque ele também tem que resolver logo aquilo rapidinho, né? Acho que até é importante, né? Quando, nesses contratos bancários, que normalmente é para... O banco vende dinheiro. Sim. E tem vários tipos de dinheiro que ele vende, né? E é importante as pessoas saberem que cada dinheiro tem um preço. Ele está junto com o risco do empréstimo do dinheiro. Por exemplo, a gente fala qual que é o dinheiro com menor risco? É a compra de um imóvel. Que o imóvel nunca vai sair daquele lugar. Então, quando você busca um contrato de financiamento que lastreia num bem imóvel, certamente o juro será mais baixo. Sim. Quando a gente busca um contrato, por exemplo, de um cartão de crédito, que não tem qualquer garantia, certamente o juro será mais alto. Mas existem parâmetros de juros, né? Hoje os bancos, todos os bancos do Brasil, eles são delimitados por regras advindas do Banco Central. E por sua vez, todos os meses, o Banco Central ele sugere juros para cada tipo de contrato, que teoricamente os bancos deveriam seguir. Sim. Mas em muitos prática... casos não seguem. E aí há abusividade que pode ser revista no Poder Judiciário, e acho que é interessante analisar cada tipo de contrato, mas como eu falei, é a questão da oportunidade, né? Sim. O banco deixa lá o dinheiro à mostra, Sim. Você precisa... Tá liberado lá o crédito exatamente. para você. Mas eu confesso que essas cláusulas são facilmente derrubadas, e essa revisão, principalmente dos juros, é uma matéria bastante rebatida aí no judiciário. Sim. E que se de fato estiver longe do parâmetro estabelecido pelo Banco Central, normalmente costuma reduzir esses juros, sim. E doutora, nesses contratos online, onde tem essas assinaturas, né, online, né, que a gente consegue fazer isso, como é esse tipo de contrato que leva esses tipos de assinaturas online? Qual que seria geralmente o mais comum, né, em ser feito essas assinaturas online? Deve ter algum cuidado, né? Acho que não é todo contrato e qualquer contrato que faz isso. Acho assim, acho que o online, né, essa questão digital, ela veio para ficar e cada vez será mais a tendência do mercado em todas as situações, né? Recentemente até teve uma novidade para mim, que era para aquisição de imóvel, para fazer inventário, que nós usamos muito, tem o e-notorial, que é uma assinatura que a pessoa... Porque normalmente nós, advogados, e outras pessoas têm um certificado digital, que é a nossa assinatura digital, que ela substitui a firma, né? Sim. Que antigamente era o reconhecimento da firma, que é a assinatura que estava gravada lá no cartório, né? Então hoje tem essas assinaturas digitais que substituem essas assinaturas presenciais, né? E além de mais, tem empresas, hoje tem algumas dezenas de empresas que estão trabalhando muito nessa questão da assinatura digital, né? Então, lógico que tem uma certificação por trás, Sim. que normalmente não é a sua assinatura propriamente dita que você assina no papel, mas sim a validação dos seus documentos, dos seus dados cadastrais em um provedor para que dê segurança jurídica aquele documento, mesmo sendo assinado online, né? Ou seja, hoje eu consigo fazer um contrato de compra e venda, sim. dentro de fazer uma escritura pública de compra e venda, sim, sem as pessoas necessariamente estar presente a um tabelião. Na verdade, hoje pode ser feito tudo online. Olha que maravilha, né? Tudo online. E tem a segurança como se estivesse fisicamente lá perante um tabelião. Eu acho que assim, quando a gente declara aqui para os ouvintes que é possível fazer uma escritura pública de um bem imóvel online, o resto é mais fácil, né? Porque eu acho que o contrato que exige maior complexibilidade e mais formalidade. Mas será que ainda existe culturalmente no nosso país essa tranquilidade? Porque não, a gente não. Aquela situação de falar, como assim eu não vou estar presente ao tabelião? Como minha assinatura isso vai ter validade? Porque te traz, acho que aquela insegurança, né? Acho que assim, o Brasil é um país continental, né? E obviamente a gente tem diferenças culturais de um estado para o outro. Então, certamente essa segurança
de um contrato na folha de papel, uma assinatura. De pegar, né, na mão. Eu acho que assim, em alguns lugares são mais sensíveis do que os outros. Sim, o Brasil ainda está engatinhando, né, doutor? Sim, é isso. Bem, doutora, eu gostaria de ficar um pouco mais com o doutor aqui, mas infelizmente nosso programa, o tempo acabou, né? Eu falo que eu tô tentando negociar com esse pessoal um pouquinho de mais tempo aqui, mas eu tenho certeza que vai ter ainda muito mais assuntos sobre contratos, porque a gente tem direito do consumidor, como o doutor já salientou um pouco, bancário, como o doutor falou um pouco, imobiliário. Então a gente tem ainda muita coisa ainda para falar sobre contrato. Eu espero vê-lo novamente, doutor, aqui, vai ser um grande prazer para estar, né, explicando um pouquinho mais pro pessoal de casa sobre essas questões de contrato, que são muito amplas. E eu espero que o pessoal de casa, né, possa também estar aí, né, acompanhando nossos programas, que é literalmente voltado ao esclarecimento das dúvidas mesmo de vocês. E doutor, obrigada novamente. Obrigada mesmo da sua presença aqui. Eu que agradeço, né, a você o convite, aqui a Indy News, e sempre que convidar, certamente será atendida. Obrigada, doutor. Um grande abraço e um grande beijo para todos vocês aí de casa. Boa tarde.